Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla e já deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, galera. Mudar de confronto, tem um jogão também, um jogo importante de Libertadores no Maracanã. O Flamengo vai reencontrar o Bolívar. E a gente estava falando aqui dessas situações, né, de mata-mata. As duas equipes se enfrentaram na fase de grupos, dois jogos bem diferentes, né? No jogo na altitude, o Flamengo acabou perdendo, mas num jogo movimentado, né? Acho que, se não me engano, foi 3-2 o jogo lá. Foi 2-1. E aqui no Maracanã, o Flamengo absoluto passou o carro 4-0. Ramon, você já viveu momentos como esse? O Eric Faria estava num momento assim. Pode dar alguns conselhos nesse momento aí, porque o Vasco passou por isso, né, numa pré-Libertadores, né, 2018, contra o The Strongest. Jorge Wilstermann, mas é um pouco mais 4x0, baixo, 4x0, né? 4x0 e 0x4. E 0x4. É um pouco mais baixo, né? Um pouco mais baixo. Eu não estava lesionado, mas... O Jorge Wilstermann jogou em Sucre, é mais baixo que La Paz. Mas, assim, os relatos dos meus colegas que estavam Porque você acompanhou lá, ali, né, torcendo não, muito, no momento. Eu estava no elenco, eu estava me recuperando de uma lesão no joelho direito. Que, assim, inclusive nesse jogo, né, Eric, o Vasco tomou um gol no replay do outro. Exatamente. Assim, se a gente for pesar elencos de Flamengo e Bolívar, não tem comparação no papel e tecnicamente, né? A gente viu o 2-1 lá, o Flamengo jogando de uma forma que não vinha jogando, com o time reserva, poupando seus jogadores. Poupou bastante jogadores lá, né? Fez uma linha de 5 para jogar, jogou de uma forma diferente. Né? Arrascaeta não jogou. E acabou sofrendo muito com essas bolas cruzadas, que estão sendo pesadelos agora para o Flamengo também. Mas aqui no Maracanã, jogando no seu território normal, que o Flamengo está acostumado, foi goleado, atropelou, fez o que tinha que fazer. E o conselho, se eu pudesse dar um conselho... Aí, Joana. As últimas informações do Flamengo para esse jogão de logo mais no Maracanã. Oi, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Seleção. O técnico Tite tem alguns problemas para resolver para a partida de hoje, principalmente no ataque do Flamengo. Isso porque o atacante Cebolinha, que ganhou a titularidade nesse ano, vinha tendo uma boa sequência, precisou passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo ontem e o tempo de recuperação é de 4 a 6 meses, ou seja, ele está fora da temporada. O substituto imediato dele, o Bruno Henrique, levou o cartão vermelho na última partida da fase de grupos da Libertadores e por isso está suspenso hoje. Então, Luiz Araújo deve começar no time titular, atuando ali pelo lado esquerdo. Além disso, o Shola, que é um nigeriano da base, um ponta-esquerda habilidoso, deve ganhar a primeira oportunidade dele no profissional. Deve ser relacionado e começar no banco de reservas por conta desses desfalques. Na linha defensiva, Matias Vinha está fora por conta de uma grave lesão no joelho. Na outra lateral, o Varela está voltando depois de se recuperar de uma lesão no quadril direito, mas por conta da falta de ritmo, ele deve começar no banco de reservas e o Wesley deve seguir no time titular. O provável Flamengo para hoje tem o Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e lá na frente Gerson pela direita, Luiz Araújo pela esquerda e Pedro lá na frente. Os ingressos estão esgotados para hoje. Mais de 55 mil pessoas são esperadas mais tarde aqui no Maracanã. A torcida sabe da importância desse jogo porque no ano passado o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia do Paraguai exatamente nas oitavas de final. Venceu por 1-0 no Maracanã e fora de casa levou 3-1. Esse ano ainda tem um agravante porque o jogo de volta contra o Bolívar vai ser na altitude de La Paz, a 3.600 metros acima do nível do mar. Na fase de grupos, o Flamengo enfrentou o Bolívar lá e perdeu por 2-1. Aí no Maracanã venceu por 4-0. Então a expectativa é de que esse resultado grande aí da fase de grupos, um 4-0, se repita para começar as oitavas de final tranquilo o Flamengo. A bola rola às 9h30 da noite e muita expectativa. Daqui a pouco o Maracanã já deve estar cheio por aqui. Um abraço a todos. Disso eu não tenho a menor dúvida, no Maracanã lotado para apoiar o Flamengo, que tem essas dúvidas, né, na montagem hoje, Joana, né, com a ausência do Cebolinha. Quando você vai jogar na altitude, a partida de volta, toda vantagem é pouca. Porque é um jogo muito imprevisível. É difícil reportar na altitude? Não. Reportar é tranquilo, não, tem que correr, tem umas né? sensações, assim, mas nada demais. Mas qualquer vantagem que o Flamengo leve para lá, ela ainda assim não vai garantir o Flamengo. A não ser que seja 8, sabe essas coisas assim, que não vai acontecer. Mas mesmo uma vitória até por 2, 3 gols de diferença... Pode ser perigosa. Pode ser perigosa. Tá, e o exemplo do Vasco que a gente deu. O jogo lá é muito doido. E nem é tão alto. Não, é muito incontrolável. É um jogo que foge muito do controle do time que vai visitar os times da altitude. Mas é óbvio que quanto mais gols o Flamengo fizer aqui no Maracanã, e não vai ser fácil fazer, porque muita gente fala assim, ganhou de 4-0, mas são contextos diferentes. O Bolívar veio para cá já praticamente classificado,
na fase de grupos. Porque já tinha feito a parte dele. Não era a mesma mobilização. Aquele 4-0 não é muito a realidade do que a gente vai ver agora. Pode repetir o placar? Pode repetir o placar. Pode ser mais até? Pode ser mais. Mas o que eu quero dizer é que não dá para tirar aquele jogo como referência. Aquele Bolívar vai chegar aqui e vai tomar 4 de novo. E a gente viu ontem o Peñarol fazer 4 no Strongest. O Bolívar é um time melhor do que o Strongest. Então tem esse contexto também. Muita gente viu, em Montevidéu o Peñarol atropelou o Strongest. O Strongest é um time pior do que o Bolívar. O Flamengo vai ter que jogar muita bola hoje para levar uma vantagem minimamente segura para La Paz. Olha os Porque dados o jogo aí. lá é muito doido, é muito diferente. Pode falar, a gente só está Olha a mostrando estatística, aí, olha essa estatística. as estatísticas do Bolívar, que é líder do campeonato, vem de uma boa sequência. Não perde lá desde o ano passado. Tem um ano que não perde em casa, o Bolívar. A estatística estava mostrando não é tão ali. tranquilo assim, né? Chico da Costa fez gol contra o Flamengo no 2-1. Ele foi embora, né? Ele saiu, né? Vem de 3 jogos, 3 vitórias consecutivas no Campeonato Boliviano sem tomar gol. Agora no jogo do fim de semana, no E não tomou 3 gols nos últimos 3 jogos, né? Que vem de vitória consecutiva, é líder. Mas perdeu alguns jogadores. Perdeu o Chico da Costa, foi pro Cerro. Perdeu o lateral direito, o Saavedra, que foi para a África do Sul. E perdeu o zagueiro Ordonhas, que foi para a LDU também. Contratou outro brasileiro, né? O Fábio Gomes. 2. Um zagueiro, né? E o Fábio Gomes, esse que era o... Que era do Vasco, Atlético Mineiro, exato. Os jogos na altitude, nessa super altitude assim, de La Paz, não tem nem como... Não tem nem padrão, assim. Se você aguentar os primeiros 20 minutos... Não. Tem jogos em que os times aguentam 70 minutos, tomam 4 gols, 3, 4 gols no final. Tem jogos que o time sofre mais no começo. É muito, muito imprevisível. O Flamengo tem que resolver isso aqui urgentemente, assim. Não pode deixar para resolver lá. E essas... Porque eu acho que tem um ponto, Martin, que é importante. O time do Bolívar é um bom time de futebol. É um bom time. Então, muitas vezes, os times brasileiros iam enfrentar equipes bolivianas numa altitude, em Cusco, por exemplo, em Peru, no caso, mas em São José, né? Oruro. São José, Oruro, ou em Potosí. Eram times piores, tecnicamente, do que o Bolívar. Os 2 jogos contra o Bolívar, para vocês relembrarem, né? O primeiro na altitude, que foi esse 2-1. E aí... eu acho que essa decisão de ter poupado alguns jogadores... que não vai estar disponível, fez gol. A decisão de poupar jogadores, tanto nesse jogo quanto no jogo contra o Milionários, né? Milionários. Essas decisões, eu acho que, assim... E ajudou... Sempre tem que ser lembradas como decisões equivocadas. Poupar jogadores na Copa Libertadores é um desaforo que a Copa Libertadores não costuma perdoar. Custou o primeiro lugar. Custou a chance de decidir no Maracanã, quem sabe. Pois é. Tinha a coisa do campeonato do campeonato carioca, né? Do importantíssimo Esse jogo teve um fator muito importante, é que o Flamengo fez um gol muito cedo. O primeiro ataque, o Flamengo fez o gol do Gerson, que a gente viu ali. E isso ajudou muito, o time ficou mais leve para atacar. Ainda assim, o Bolívar criou 1 ou 2 chances muito perigosas no primeiro tempo, que o Rossi fez 2 boas defesas. O Flamengo tem que entrar muito concentrado nesse jogo, muito atento, tentar o máximo de... fazer uma marcação muito forte na saída de bola do Bolívar, abafar mesmo, como fez o Peñarol ontem contra o Strongest. Mas o torcedor rubro-negro vai ter que apoiar, porque é jogo duro, difícil. E tem o Vilmar Roldan apitando, né? Folclórico. A gente está elogiando tantas arbitragens dos 2 confrontos brasileiros. O Vilmar Roldan é um juiz que picota muito o jogo, trava muitas partidas. Você já teve jogo apitado por ele, Ramon? Olha, não lembro. Conheço, obviamente, o Roldan, mas não lembro. Ele não é um possivelmente, Ele apitou a final da Libertadores aqui no Maracanã. O mesmo Fluminense tendo sido campeão, ele deixou o Boca Juniors fazer quase tudo que queria no campo. Quase tudo. Ele não é exatamente o árbitro discreto que a gente estava elogiando aqui, os árbitros discretos que apitam, pegam o seu avião e vão embora. O Vilmar Roldan todo mundo conhece. Ano passado, o Gabriel foi punido pela Conmebol porque falou que era um roubo, a arbitragem do Vilmar Roldan na eliminação para o Olímpia. O Flamengo foi eliminado para o Olímpia nas oitavas de final em Assunção, um jogo apitado pelo Vilmar Roldan. 3-1 o jogo, né? Exato. Ganhou de 1-0 aqui, perdeu 3-1. Tem razão. E foi o Vilmar Roldan. E o Gabriel saiu de campo dizendo que era um roubo, não sei o quê. Ele foi punido, chegou a receber ou foi julgado pela Conmebol. O Flamengo reclamou muito da arbitragem do Vilmar Roldan naquela partida ano passado. Então, o torcedor tem que estar preparado para fortes emoções logo mais no Maracanã. E para não, assim, o Flamengo não pode fazer 2-0 e administrar o jogo. Exato. Tem que acelerar. Não tem como eu disse, qualquer vantagem ela é perigosa na altitude. A não ser que seja uma vantagem daquelas impossíveis tem que ir pra cima. No futebol. Tá no Maracanã, obviamente tem algumas dificuldades. A gente viu o campinho do Flamengo
Infelizmente não vai ter o Cebolinha. O Cebolinha, inclusive, já foi submetido à cirurgia. Não vai acabou a temporada mais este ano, acabou a Eu temporada. acho que para esse jogo especificamente, os desfalques do Vinha e do Cebolinha são importantes, mas eles vão ser maiores para a temporada, sabe? Eu acho que com o que o Flamengo tem, pode se resolver nesse jogo contra o Bolívar. O time titular do Flamengo que vai entrar em campo tem a obrigação de jogar bem e de ganhar do Bolívar no Maracanã, independentemente de ter ou não o Cebolinha ou o Vinha. Eu acho que os desfalques vão pesar muito na construção da temporada, a partir de agora, maratona de jogos decisivos e tal. Mas para esse jogo, o que o Tite tem à disposição, o Flamengo tem a obrigação de fazer um jogo bom. E o Flamengo tem variado muito, né, as atuações do Flamengo. Pois é. Faz um grande jogo, aí faz 2, 3 jogos razoáveis, medianos, a torcida não gosta, aí daqui a pouco faz um outro jogo muito bom. O Flamengo, nesses últimos tempos, fez assim 2 grandes jogos, eu acho. Contra o Atlético Mineiro, em BH. E contra o Palmeiras. E contra o Palmeiras na primeira perna da Copa do Brasil. 2 grandes jogos, jogos de excelência. Depois ganhou jogos importantes e tal, mas não foram com atuações... Não, parece que sofre para ganhar, assim, precisa fazer muita força para ganhar, né? Parece que não flui o jogo. O mês de agosto, a gente está sempre comentando aqui, que é aquele mês que separa muitos objetivos e tem sequências interessantes, né? Isso é do desgosto para muita gente. Mas esse primeiro jogo, ele condiciona muito também do que vai ser do Flamengo no Clássico contra o Botafogo. Claro. Né? A gente sabe que o jogo de volta, né, Ramon, quem escala o time é a fisiologia, quem está em melhor condição para encarar um jogo na altitude. Mas esse primeiro jogo também interfere muito em como um clássico tão importante ali de ponta de tabela vai ser encarado aí, no caso do Flamengo, né, que ainda vai jogar hoje. Vamos ouvir o goleiro Rossi? A verdade é que a gente sabe que é um jogo muito importante para nós, é um confronto direto, né? Uma eliminação de lá, e depois dele tivemos 2 jogos aqui no Maraca contra Milionários e contra Bolívar. Esse apoio da torcida se sentiu, a gente conseguiu sair com a vitória e agora quinta-feira temos mais um jogo importante, onde a gente vai precisar muito da torcida também para gerar esse apoio e também botar pressão no outro time também, que a gente sabe que é difícil para qualquer time jogar no Maracanã com a nossa torcida, com a nossa nação, e aí é isso, convidar todo mundo para apoiar e para assistir o jogo, que vai ser muito importante para nós. Tá aí a palavra do Rossi a respeito desse jogo de logo mais no Maracanã, né? Primeiro jogo das oitavas de final contra o Bolívar. E vamos fazer um favoritômetro também. Acho difícil a gente não colocar os brasileiros como favoritos, né? Só é mais difícil que nem a gente fez agora, quando são 2 brasileiros, né? Não, todos os brasileiros são favoritos nos seus... A gente falou disso, né? Agora eu quero definir, já que é brasileiro contra brasileiro. Então, já que na nossa tela a gente tem porcentagem de favoritismo, defina a sua, Martim. 70-30. 70-30. Acho que por mais que o Bolívar seja melhor que o Strongest, que ontem tomou 4 Penharol, o Flamengo também é melhor que o Penharol. Tem mais recursos, mais jogadores, enfim. Concordo. Eu acho 65-35. Vou ser menos corajoso que o... menos enfático. Que o Martim. Não, eu vou ser mais corajoso e mais ousado porque... Eita, vai falar 90-10. 80-20. Ó. Por causa dos elencos. Por mais que seja o segundo jogo seja lá na altitude, eu acredito que o Tite não vai poupar, né? No segundo jogo. Tem como. Exatamente. Então, assim, mesmo que tenha essa dificuldade toda que a gente sabe, que a gente já falamos, em termos de elenco, eu vou para 80-20. Aí, como é que a gente fica, então, produção, nessa porcentagem? 80-20 é o do Ramon. Na média, aí, deu 72% para o Flamengo, 28% para o Bolívar. Ok, né? Acho que 3 todo vezes mundo... mais, quase, né? Eu acho que é... Bastante. O elenco mais caro do Brasil, né? O time mais rico do Brasil. A gente pode considerar a zebra, né? Se o Bolívar passa. Contra um time muito Exatamente. até bom, o time mais poderoso da Bolívia, assim. Tem uma diferença de dinheiro aí que é... Né, do Vinha e do Cebola. Eu acho que o Ayrton Lucas joga hoje, isso é importante, a volta dele também, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas assim... Não tiro meus 80-20 mesmo com desfalques. Mantém. Amanhã a gente pergunta pro Ramon. Só não posso gerar meme, né? Não vai. Não, meme nesse momento só o Hendrick. A gente já vai falar o Bob Hendrick. Vamos ver então a vitória, os gols da vitória do... Muito cuidado, às vezes que tem essa... Ou pra ajudar, vozinho. Você vai começar com quem? O Vinícius Nicoletti e... o Nicoletti? Vamos começar com o comentarista Crisani. Nicoletti? Vão fazer Nicoletti? Ele tá direto. Ele tá direto? Flamengo e Bolívar. Virou assim? Ele vai com tudo. Cidadão honorário do Rio de Janeiro. Nesse já momento... recebeu a chave?
Tá nanando. Eu já dei as coordenadas. Vai na minha, papai. Põe na tela aí o provável Flamengo. Põe aí. Provável Flamengo na tela. E esse aí é o time... Põe o hino do Flamengo. Já que a gente põe o hino de todo mundo aqui, tem que pôr o hino do Flamengo, pô. Vai botar o do Bolívar também? Vamos. Depois a gente põe. Só do Flamengo aí. Vamos lá. Isso! Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Hoje tem... 2 também pra mim. 2 também? Você acha, Pedro? Sim. É 3x0 pra cima? Não, Flamengo... 2x0, assim, é difícil o Flamengo tomar 3x0, mesmo na altitude, né? É só a gente relembrar que o Bolívar, ano passado, ele avança até fases bem agudas da Libertadores. Sim. Ele tirou o Atlético Paranaense. Né? Exato. Causando danos, e danos severos, vamos chamar assim, aos times na altitude e se fechando com mudar, jogando com mudar do lado de fora. Então, você garante que o Bolívar não é capaz de fazer 2 gols na altitude contra o Flamengo? Eu não garanto. Então, o Flamengo precisa entrar 2x0, acho que deixa uma pulga atrás da orelha ainda. Eu acho que precisa ser um placar... 2 pra cima. E o Flamengo sabe disso. Eu acho que, inclusive, todo o planejamento de fim de semana, clássico contra o Botafogo, jogo da volta, que eu acho que tem que quem tiver em condições, não é exatamente só o seu desenho, é quem tem condições de suportar o jogo lá. O Flamengo já esteve lá 2 vezes na fase de grupo, em altitude, não exatamente em La Paz. E sofreu, então precisa saber quem é que se adapta melhor. Precisa ser algo ali, uma vantagem elástica, vamos falar assim, Edu, porque menos que isso, acho que você vai viajar com uma pulga atrás da orelha, é uma insegurança. O Bolívar não é aquele time que, porque de onde vem, então tranquilo, o Flamengo é barbado, o Flamengo está vendo isso desde o ano passado. E há uma estabilidade. A gente vê grandes jogos do Flamengo na temporada, a gente viu grandes jogos, por exemplo, contra o Palmeiras na ida da Copa do Brasil. E o Flamengo que, volta e meia, tem algum tipo de dificuldade quando precisa confirmar. Oscila muito entre os jogos e dentro dos jogos até. Na altitude, então, o risco é grande. Você acha que o Flamengo vai pagar para ver se eliminado de novo nas oitavas de final de Libertadores? Agora, Bubu, vai ser algo interessante amanhã a gente comentando, por exemplo, Flamengo 3, Bolívar 0. E falando do Tite, o espetáculo, o Flamengo que é a nação. Calma, tem que jogar. Então, Você acha possível? 3x0? Possível. O Peñarol, o Aurinegro, o Carboneiro, campeão del siglo, fez 4x0 no Strongest. Sabe quem tava lá? Eugênio Léo? Diego Lugano. Ah, o Diego Lugano. Tava lá, né? Diego Lugano que é nacional, né? Mas sim, Papai Aguirre, né? Diego Aguirre ali comandando. Papai Aguirre tava lá. O Peñarol recebeu o time de La Paz, Strongest. E entrou para resolver a parada, porque ele sabe que lá é complicado. Ele fez 4x0. Mas existe um abismo entre o Strongest e o Bolívar. Então, não dá para comparar. Mas assim, é o único confronto até agora nessas oitavas da Libertadores que teve um placar dilatado. Sim. Só que mesmo assim, o Peñarol 4x0, você garante que no jogo da volta lá em La Paz, o Strongest não é capaz de devolver isso aí? A gente já viu algumas goleadas, placares, a Argentina do Maradona tomou 6x1 lá, então você tem algumas coisas assim. Mas você concorda que o Bolívar é muito mais time que o The Strongest? Então, o Bolívar é uma incógnita. Saíram, em relação à fase de grupos, 4 jogadores saíram. Cinco jogadores chegaram. Em relação ao time, 3 caras estão voltando de lesão. Então faz esse resultado e não fica dependendo dessa incógnita. Então, assim, o Tite, por exemplo, vai ter um trabalho. Fala assim, nós já enfrentamos o Bolívar, conhecemos o Bolívar da fase de grupos. Até a página 2, amigo, porque o time mudou completamente. O técnico Flávio Robato vai ter 3 reforços. Jogadores estavam machucados, o Vaca, tá? Então, assim, eu, sinceramente, para mim, o Bolívar é uma incógnita. Porque ele é um time que mudou muito em relação ao que apresentou na fase de grupos. É quase que meio time diferente. Acho que o Flamengo tem que aproveitar, então. Exato. Então, o Flamengo precisa fazer o 3x0 na goleada, é o placar clássico. Ah, não. Goleadas são vitórias por 3 ou mais gols de diferença, exceção feita ao 3x0, que é o placar clássico. Então, no mínimo, o Flamengo precisa fazer o placar clássico, que é 3x0, para ter um pouco de respiro, para ter oxigênio. Então amanhã... Entendeu? Lá em La Paz. Eu tô tão assim pensativo, o Grêmio, amanhã, o Grêmio se você, também. Flamengo, ganhar por 1x0, o Grêmio nós vamos aqui fazer essa crise aqui. Sim, no Couto, né? É preocupante. O Flamengo ganhar de 1x0 é preocupante. Flamengo ganhar de 1x0... É preocupante. 2x0 não é seguro também, não é confortável. Não é... 3 já é uma coisa que dá mais fácil para se administrar. 2x0, não foi o Zé, foi o Pedro que fala que é o placar perigoso. Sempre falou. 2x0 é um placar perigoso. Então melhor fazer 3x0, né? 2x0, você sobe lá pra altitude, sobe o morro lá, toma um gol no início e já passa o jogo inteiro desesperado numa condição muito adversa. Chute de longa distância pode definir. É complicado. A bola, né? Na altitude. Antes do vídeo, só uma coisa. O Wesley pode fazer a despedida dele hoje? Parece que está sendo negociado para a Atalanta. Mas depende do jogador, né? Dizem que é um acerto do clube entre os clubes. Agora, vou te ser muito sincero, Edu.
Você não vendeu o Wesley por esse preço, né? Tá batendo quase 20 de euros. Nunca mais. Cavalo, sei lá, é pra assinar que seu planejamento é muito ruim. Porque se você não vender, é porque você não tem reposição. Se você não conseguiu repor até agora, é porque teu planejamento de mercado é ruim. E 20 milhões no Wesley... Eu acho que não é nem o Wesley diminuir o jogador, 20 milhões num lateral. Pô, embrulha, paga o Uber, leva no aeroporto, sabe, agradece serviços prestados, faz uma ESPN, porque tá escrito ESPN ali atrás, faz uma homenagem. Eu acho que precisa pensar isso aí. E acho que o Flamengo não está convicto porque não tem lateral para repor. O Flamengo tem problema de reposição de mercado, a janela do Flamengo é complicada. Com essa grana ainda, não me vem com papo de que, porque a gente gastou muito no início. Então, você fala tanto de... Né? Põe um zagueiro ali, mete um Fabrício Bruno bota do ali. direito. Léo Ortiz, né? Tá jogando em todo. Tá bom. Léo Ortiz. Tem o melhor elenco do país, do continente, para botar um zagueiro ali. É isso. Se não tem outro, mas vai pegar. De 79 milhões, 80 milhões, alguma coisa assim. Não, teve déficit agora. Déficit? Nesse balanço de agora. 80, alguma coisa assim. Eu não mas é porque também tem são compensações, tem coisa que você gastou, você paga um terreno à vista de leilão, você tem projeção de venda de jogador para frente. Não dá para dizer, como o Edu tentou falar, que está preocupante a situação financeira do Flamengo. Tem 120 milhões para receber ainda. Bom, vamos lá. Pode dizer, é a minha, eu não sei. Não pode falar só que ele quer trocar de assunto. Pô, fala de dinheiro, eu fico... O povo na TV. Você vai pagar o... Boa tarde aí, ó. Hoje tem Mengão, hein, galera? 4x0 é bom, hein? 4x0 já dá uma... Sabe que eu defendo a mentalização positiva. Quando muita gente, uma comunidade, pensa a mesma coisa, acontece. Claro. 2 fãs de esporte de lugares bem diferentes falaram 4x0. Então vai ser esse o placar. 4x0. Muita gente mentaliza 4x0. 4x0. Olha lá, você tá na tela. 4x0, 4x0, 4x0. 4x0 Flamengo vai ser o placar. Mas... Vou começar aqui. Um aumento. Você vai conseguir. Cuidado com o que você deseja, porque acontece. Então eu vou ficar aqui, ó. A defesa do Flamengo... Edu paga o churrasco, Edu paga o churrasco. A defesa do Flamengo tem que mentalizar. Bola aérea nós temos que acertar. Bola aérea nós temos que acertar. Churrasco eu mentalizei. O Braz vai bancar o meu churrasco. Vai me patrocinar. Ele veio aqui e falou, vou patrocinar. Ô Zé, imagina o cara que ligou a TV para escutar e parou nisso aí. Não, mas ele faz isso. Ô Zé, mentalização positiva. Só mentalizar ajuda na marcação da bola aérea? Isso, não, mentalize e não corre pra você ver. Mentalize e não presta atenção no que você tem que fazer. É isso, presta atenção no serviço. Não, mentaliza. Mentaliza. A última vez que eu mentalizei jogando, tomei 5. Que tem de gente... Os caras do time não tinham mentalizado igual. Tem que pensar todo mundo junto, remar pra essa história é boa. Como é que foi? Eu tomei de 7-2. A única vez que eu apanhei, eu queria matar o zagueiro. Quase morri dentro do campo, porque eu fiquei tão nervoso que eu... Foi Altak, né? Eu jogava no Altak, no meu último clube, contra o Rapid Viena, que é o melhor time na época. Eu falei, não, tem que pensar positivo, porque hoje já sabia. Pensando positivo, né, Pedro? Mentaliza. Tem uma opinião muito polêmica sobre quem fica... isso é só mentalizar que aí fizeram 1x0, aí nós fomos lá e 1x1. Falei, pô, minha mentalização tá boa. Tá dando certo. Aí eles foram lá e 2x1. Falei, minha mentalização tá boa. A gente foi lá e 2x2. Aí, de repente, foi 3x2, 4x2, 5x2, Alguém quebrou a corrente, 7x2. Alguém quebrou a corrente. Não mentalizo nenhuma. Nunca mais. Não, e pra piorar, eu saio do... Desculpa, pode falar. Bravo da vida. Pé da vida. Falei, pô, primeira vez na minha vida, 26 anos de jogador de futebol, primeira vez que eu perdi de 7, eu falei, agora, pô, acabou o dia pra mim. Saio do vestiário, eu escuto uma violinha. Falei, pô, festa? Aí quando eu olhei, o meu time tinha organizado uma festa, porque o Rapid de Viena era o maior time, né? É um dos maiores times da Áustria. E aí os caras, pô, cidadezinha de 5 mil habitantes, o pessoal ali era atração o jogo, né? Então todo mundo veio pro estádio. O Rapid Viena é um dos poucos times que eu vejo que lá? tem título nacional de 2 países diferentes. Tocando, aquele chapeuzinho, sabe aquele alemão? Cheio de linguiça pra vender lá, os caras comprando. Falei, pô, eu tomei de 7x2 saindo pé da vida do jogo. Eu visitei esse ano a sede do Rapid. O Rapid é campeão alemão, sabia? Na época da Segunda Guerra, quando a Alemanha anexou a Áustria. Então o Rapid, ele... Vamos lá, vamos perder, vai dar ruim. Vai dar errado. Entendeu? Coisa interna. Melhor. Treta interna. Mas vai virar externo. Não é? Entendeu? Você tem que... Todo mundo remar junto, você consegue o objetivo. Quer ver vídeos? Vídeos. Todo mundo, vídeos. Povo na TV, vai. Mentaliza. Vídeo, Vai dar certo. Vai dar certo. Play. Aí. Flamengo ganha hoje, beleza.
vai ser eliminado lá na altitude, viu? Esqueça tudo. Galera do Vascão, um abraço pra galera de Porto Seguro, Cabralha, Santa Cruz, Cabralha, Flor Vermelha. Galera do Gigante da Costa do Descobrimento. Passarela do álcool lá. Nossa Senhora! Brilhou bastante lá. Você mentalizava muito lá? Você mentalizava muito lá? Eu mentalizei, Porto Seguro foi minha lua de mel. É mesmo? Cada recuerdo. Vamos pro intervalo, hein? É melhor, né? Mengão continua no mercado da bola aí, galera, visando aí novos reforços. Principalmente agora, né? Com o Everton Cebolinha machucado, só vai voltar ano que vem vindo, a gente não sabe quando vai voltar. Então o Flamengo tem que agir rápido aí, buscar o reforço, porque a temporada só está começando, né? Hoje a gente vai ter a partida das oitavas finais, o primeiro duelo aí contra o Bolívar no Maracanã às 21h30 da noite. Mas o campeonato, as competições principais agora está começando. O Flamengo se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil. Tem um Brasileirão começando o segundo turno aí, que a gente viu no começo logo do segundo turno, que a gente viu o bicho pegar no segundo turno, no Brasileirão. Domingo já tem um jogo contra o Botafogo, no Engenhão, fora de casa. Então o Flamengo tem que se reforçar. A diretoria sabe disso, tanto o Tite, a comissão técnica do Mengão. Então o Flamengo está tentando aí novos reforços, não? Então a notícia que acabou de sair, quentinha aqui, dia 15 aqui, atualizou no instante, 1h da tarde aqui. O jornal inglês revela aí valores absurdos que o Flamengo topa pagar por meio-campista da Premier League. Time comandado por Tite ainda busca-se o primeiro reforço aí nessa janela de transferência. O Flamengo é o único time vivo nas 3 principais competições desse ano, a gente está falando, né? E o bicho vai começar a pegar agora, porque o Flamengo está classificado aí para as quartas de finais da Copa do Brasil, está na disputa das oitavas de finais da Libertadores e ainda briga aí na liderança do Brasileirão. Mas para se manter em alta, o Tite aí exige ao Flamengo aí reforços. Então, na última semana, o treinador recebeu 2 péssimas notícias para o seu trabalho. Everton Cebolinha e lateral Aivina não jogam mais nessa temporada. Os dois sofreram aí graves lesões e precisaram aí de cirurgia. No entanto, o Flamengo busca aí seu primeiro reforço. O jogador que está muito na mira do Flamengo, o Flamengo já fez uma proposta definitiva aí, só está esperando só oferta, uma resposta, né, do clube inglês. Se trata aí de Carlos Alcaraz aí. O Vamos Futebol já havia publicado o interesse do Flamengo no jogador. O meio-campista atual joga no soft da Premier League e a negociação promete envolver cifras muito altas. Segundo o jornal inglês, aí o Flamengo está disposto a oferecer 25 milhões de euros aí pelo meio-campista. O valor convertido em real na data desta publicação seria o equivalente a cerca de 150 milhões de reais. Se a transação for confirmada nesse valor, Carlos Alcaraz vai se tornar de longe a maior compra da história do Flamengo. Incorrigido valores pela inflação, Pedro ainda é o jogador mais caro da história. Então o Flamengo aí quer essa posição, quer esse jogador, um jogador que tem 1,83 m de altura e ajudar muito aí na jogada aérea do Mengão, né? O Flamengo tem que se mover no mercado, né? Essa é a verdade. O Flamengo tem que se reforçar, tem que se mover. Então, outro jogador também que o Flamengo está à procura também se trata de Enzo Dias do River Plate. Seria aí uma solução imediata para a lesão de Matias Vinha, né? Jogador de 28 anos aí está de saída do River Plate e conta aí com a aprovação do técnico aí, Marcelo Gallardo, para sua transferência. O jogador também demonstra interesse em deixar a equipe, que abre espaço aí para negociação no Flamengo. Então o Flamengo nesse momento aí está buscando um atacante aí, Carlos Alcaraz, e também tem o Enzo Dias, seria o lateral esquerdo aí para suprir aí, né, a ausência de Vinha, né? O Flamengo tem que se encaminhar rápido no mercado. A janela de transferência aí do futebol brasileiro já vai fechar em setembro. Temos praticamente uns 20 dias, 25 dias até fechar a janela de transferência. O Flamengo tem que agir forte e rápido. E ainda tem um lateral direito nas conversas que o Flamengo pretende aí abrir conversas com Danilo, né? Danilo seria outro jogador que agradaria a Tite. É um jogador que já vestiu a camisa da seleção, que já jogou junto com o Tite, né? Tite já convocou algumas vezes ele para a seleção brasileira. Seria outro pedido e que Tite aprovaria
essa contratação. Então o Flamengo, um lateral direito, um lateral esquerdo e atacante aí, que seria esse jovem Carlos Aparaz aí, que está muito na mira do Flamengo, pode ser a maior contratação da história do Mengão.